Ele passou no concurso da PF em 11º lugar para escrivão com 3 meses de estudo, trabalhando e por meio de videoaula. Que preparação foi essa? Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e mais um react de um vídeo aqui do Estratégia com a entrevista de um aprovado, o Lucas, que ficou em 11º para escrivão, e ele teve um estudo um pouco diferente. Eu quero tratar um pouco de cada questão aqui para que você possa pensar e repensar o seu estudo, o que faz parte, o que não faz, o que é essencial, o que não é num estudo para passar na Polícia Federal. Lembrando que eu tenho um outro react aqui com o primeiro lugar da PF, que também tinha um estudo muito diferente, até eu vou bater alguns pontos aí, mas veja esse react que é muito bom. Vamos lá para o vídeo. Vamos ouvir essa história, como que isso aconteceu, qual que era a base dele, como ele conseguiu essa colocação incrível. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Seja muito bem-vindo à Estratégia, obrigado por ter vindo até São Paulo bater esse papo com a gente. Obrigado, eu que agradeço pela receptividade de vocês aí, tá tudo muito incrível aqui. Então, Lucas, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, conta para o pessoal de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Bom, eu sou o Lucas Araújo, tenho 25 anos, sou formado em Engenharia Civil pela UFSC e passei em 11º lugar aí para escrivão. E por que você escolheu as carreiras policiais sendo engenheiro? Então, assim, eu não trabalho atualmente focado na área de engenharia, né? Eu trabalho na área de análise de planejamento comercial, financeiro. Ah, então você trabalha na iniciativa privada? Sim, trabalho na iniciativa privada. E eu escolhi essa carreira policial porque acho que desde a minha formação, assim, dos meus pais, assim, a gente tem esse olhar muito de honra, né, pelo serviço público, principalmente na área de segurança. E aí eu sempre tive uma intimidade com isso e decidi prestar o concurso, né, para PF. Então você trabalhava, além de você ter estudado apenas 3 meses, como você me contou, você trabalhava e estudava? Eu tinha que conciliar com o trabalho, né. O bom é que eu estava de home office, então eu conseguia ali estudar durante o almoço, né? Eu tinha um almoço de 1h30, conseguia ali estudar bastante no almoço e desligava o notebook ali 6 horas da empresa, já ia estudar das 6 às 9, às 10, ficava bem focado nisso. Eu também gostava de dormir 8 horas ali para descansar bem, então essa foi minha rotina. E final de semana aí era o dia inteiro, assim, acordava das 7h30 até 10, 11 horas da noite direto, assim. E como que... Então, veja, aqui a gente já vê uma coisa muito presente no estudo dele. É a constância e a intensidade. Tem gente que fala, ai, professor, como que eu consigo estudar trabalhando? Fala, pô, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Mas você consegue acertar os horários. Veja, ele tinha o luxo, né, de estudar na hora do almoço um pouco e depois ele estudava à noite. Ali dava para você entender que ele tinha com certeza ali umas 4 horas de estudo todo dia. E daí sábado e domingo faz o diferencial. Então sempre que me pergunta, e aí, o que eu faço? Olha, o diferencial está no sábado e domingo. Porque o sábado e domingo, se você estudar, você consegue tirar ali mais de 4 horas. E ele falou que no sábado ele estudava praticamente o dia inteiro. Então realmente tem uma constância muito forte, né? Ou seja, uma disciplina muito forte e uma intensidade, né? Não estudava 2 horas, 1 hora, né? Também, apesar de ter pouca antecedência, ele tinha uma diferença muito grande. E ele tem um outro ponto, que é a questão da engenharia. A engenharia numa universidade pública, ou seja, ele passou por um vestibular que não é fácil, e ele tinha essa experiência. Uma coisa que eu vejo é que a pessoa que já estudou para o vestibular, que já passou numa universidade, isso daí conta muito. Se você pegar... Eu fiz uma entrevista com o Antônio Pedro para membros no canal, e, aliás, quero agradecer o Moisés, que é membro do canal, e num bate-papo ali mandou esse vídeo. E falou, pô, olha esse vídeo aqui e tal. Então, lá a gente está sempre compartilhando informações, discussões. Então, se você quer ser membro, além disso, você vai ter um curso do método Volts Pocket, que tem aulas. Eu estou preparando uma aula para esse curso, uma aula a mais sobre o Anki. Então, você tem essas aulas, você tem lives mensais, você tem acesso exclusivo a vídeos e com antecedência também. Então os vídeos saem primeiro lá para quem é membro
Então, tudo por um preço bem barato. Você diz quando quiser, tá aqui embaixo. E você tem que considerar que ele fez uma universidade pública, que ele passou, né, o primeiro lugar da PF. Também tinha pouca experiência em concursos, que tinha feito um, mas tinha passado no vestibular também numa universidade pública, ou seja, tinha uma experiência em estudo. E isso ele tem também. Vamos continuar aqui. Você conseguia se concentrar durante tanto tempo? Então, eu estudei pelas videoaulas, né, pelo curso do pós-edital. Então, assim, eu não tive dificuldade de me concentrar, de prestar atenção, porque eu acho que a videoaula é mais tranquila, assim, né? Tu acompanha ali, tem que prestar atenção, mas é mais fácil, assim, do que um PDF, por exemplo, né? Eu tenho mais dificuldade com PDFs, por Então exemplo. você tem mais facilidade com videoaula. Eu me dei melhor com videoaula. E você faz um resumo à mão? Então, assim, essa questão da videoaula é polêmica, porque tem gente que defende que não assista a videoaula de maneira nenhuma. Meu Deus, videoaula é uma perda de tempo. E o que minhas pesquisas, para quem não me conhece, eu faço pesquisas com aprovados, com grupo de aprovados. Então, fiz na PRF, fiz na Receita, fiz em tribunal, fiz em concursos policiais. E ali eu faço várias perguntas para aprovados. E é muito interessante essa questão da videoaula. Porque se você pegar, quanto maior é o concurso, ou seja, quanto mais difícil o concurso, quanto mais o concurso exige, mais você vai ver pessoas usando PDF. Então, a Polícia Militar de Alagoas, se você for olhar aqui, 51% preferiam videoaula. Mas se eu for para a Polícia de São Paulo, 50%, ou seja, já diminuiu a videoaula e aumentou o PDF, tá? Daí, se eu for para a Polícia Penal do Distrito Federal, aqui já o PDF já está quase empatado com a videoaula. PRF, daí o PDF passa. Então, vejam, são concursos que estão exigindo mais. Tem mais conteúdo, remuneração maior. Você percebe o PDF aumentando. E, por fim, aqui, o PDF no Cefaz dominando totalmente, né? Um Cefaz concurso da área fiscal dominando totalmente. Mas o que a gente pode tirar a conclusão disso se ele usar videoaula? Eu acho que não é obrigatório, né? Várias pessoas passam por videoaula. A grande questão da videoaula, e ele vai explicar o ponto aqui para frente, é você aproveitar bem a videoaula e assistir de maneira muito rápida para você ser mais eficiente. Ele vai contar que ele assistia em 2.3. O primeiro lugar da PF, por coincidência, assistia por videoaula e assistia 3.0. Tem plugins que fazem isso, né? Tem algumas maneiras de você assistir assistir mais rápido. Então, esse é um caminho que você pode optar. Né? Eu acho ainda o PDF mais eficiente, eu acho que a maior parte das pessoas passa lendo o PDF por ser mais eficiente, mas é um caminho você assistir videoaula também, desde que mais rápido. Né? Não dá para assistir no 1.0, porque você perde muito a questão de objetividade. Então, as primeiras matérias eu não fiz, porque eu achei que não ia dar muito tempo. Então, eu só acompanhei a videoaula mesmo, no 2,25 ali, prestando atenção bastante. 2,25, não é? 2,25. E aí, depois, para as matérias de raciocínio lógico, estatística e as matérias de direito, eu cheguei a fazer um resuminho, assim, até para depois, um pouco antes da prova, dar uma olhada, relembrar os conteúdos. Então, conta pra gente, Lucas. Veja, aqui é mais um mito, né? E esse mito, veja como que ele é compartilhado, assim, né? A pessoa fala, você fez resumo? Porque tem-se essa ideia que, nossa, resumo é algo indispensável para passar. Quando você vai para os estudos não apontam que o resumo é algo eficiente. Veja, não estou querendo dizer que você que faz resumo está estudando errado. Estou falando de eficiência. O primeiro lugar da PF não fazer resumo. Ele não fez resumo de tudo. Se você quiser fazer um resumo esporádico ali, algum ponto, eu acho interessante, mas tem que tomar cuidado com o tempo. O resumo, ele exige muito tempo. E às vezes o problema não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. O problema não é o resumo que você faz. Resumo, eu gostaria de fazer resumo de tudo. Mas o problema é, às vezes, você deixar de fazer uma questão que é muito mais rápida, que já aponta o que cai na prova e usa do estudo ativo, mais especificamente da recordação ativa, de você usar o teu cérebro para recordar, para puxar aquela memória. E isso que faz você ter um aprendizado de mais longo prazo, essa recordação ativa. O resumo não faz isso, normalmente você escuta e copia. Talvez colocando uma palavra mais resumida ali, mas
ou talvez pegando o PDF e resumindo, isso não é uma recordação ativa, a não ser que você fizesse um resumo desse jeito. Lesse tudo, escutasse tudo e depois tentasse resumir. Ninguém faz resumo desse jeito, demoraria muito mais tempo e você correria um risco de fazer um resumo equivocado, com ausência de algumas informações. Então, resumo não é eficiente, né? Mas se você quiser fazer de algum ponto, de alguma Lucas, coisa, não acho errado qual que é o também. segredo? Como que foi isso? Como assim? Você estudou 3 meses? Você já tinha feito outros concursos? Já tinha alguma base de concursos para a carreira policial ou não? Então, eu nunca tinha feito outro concurso antes, assim. Na verdade, eu fiz logo que eu saí da engenharia, mas não tinha estudado, foi só algo assim, né, na sorte, não deu certo. E aí, para Polícia Federal, né, eu cheguei a me inscrever no último dia da inscrição. Eu fiquei sabendo, assim, naquela semana, daí eu tomei a decisão, conversei com a minha esposa, tudo, decidi fazer. Ah, então você fez no último dia, você se Foi no último inscreveu, não dia. tinha nem pensado antes. Pra ser Assim. sincero, foi um dia depois ainda, porque eles chegaram a adiar ali um dia por problema do Caramba. sistema, e foi naquele outro dia que eu tinha feito de agente, aí depois eu mudei pra escrivão. E você tinha alguma esperança de passar? Eu não tinha esperança nenhuma, porque até a minha ideia era estudar por conta própria, né, um mês ali, e aí fazer o concurso só para testar e focar no próximo, daqui a 2, 3 anos, né, quando saísse. E aí sim, daí pegar um curso, estudar mais, né, mais intenso, assim. Mas aí, como acabou adiando as provas, né, quando adiou, eu já estava ali conhecendo estratégia pelas videoaulas do YouTube, gostei bastante do conteúdo, e aí decidi, né, comprar a assinatura para estudar, assim, né, num curso que tem um passo a passo, né, para me adaptar melhor. E aí deu certo, enfim, consegui matar assim quase todas as disciplinas, menos português. Então vi praticamente todo o edital ali e foi. Mas não tinha muita esperança de passar não, assim, eu acho que até esse foi um ponto que me ajudou, porque eu fui tranquilo para a prova, sabe? Não tinha muita pressão, então estava bem tranquilo, fiz a prova assim bem. E aquele negócio, né, que todo mundo fala que é impossível estudar no pós-edital e passar. Então, aquilo, se a pessoa já tem essa crença limitante, acho que dificulta mais, né? Eu assim. Aqui eu acho um ponto assim, né? Ela fala, todo mundo fala que é impossível. Só entrar nas lives agora dos cursos, ninguém vai falar que é impossível, né? Vai falar, tem jeito que passa, tal, né? Mas ninguém coloca ali o tamanho da bomba, né? Estatisticamente, em geral, ali é menos de 6%. Ou seja, de cada 100 pessoas que estão estudando pós-edital, 100 pessoas que passam, né? 6% passaram ali no pós-edital. E posso dizer uma coisa, a maior parte das pessoas começa estudando agora, né? No pós-edital. Então, impossível não é improvável, né? É impossível você acertar a Mega Sena, né? Não é impossível, é improvável, né? Pouca chance de você conseguir, né? E aqui eu acho que ele tem uma série de fatores que a gente pode ver aqui. Uma pessoa disciplinada, uma pessoa com uma base, uma pessoa que tem super capacidades. Aliás, isso ninguém fala, né? Quem fica em primeiro lugar normalmente são pessoas que têm capacidades incríveis. Você pegar o primeiro lugar da PF, você vai ver isso. Né? São pessoas que passaram no primeiro concurso. Veja, essas pessoas estão concorrendo com pessoas que estão fazendo concurso da PF pela terceira. Tem gente fazendo pela quarta vez. Elas estão superando concorrentes que estão há muito tempo estudando. Então, realmente, eles têm um estudo de qualidade, têm capacidades incríveis de aprendizagem. Né? A gente não deve se guiar por eles, na minha humilde opinião. Eles são pontos fora da curva. Né? Eu gosto de trazer isso para pontuar isso daqui, porque o que os cursos vão querer fazer? Vão querer mostrar que, na verdade, essas pessoas são pessoas normais, que, na verdade, quem fez a diferença é o material, né? E eu gosto muito que eu fiz uma pesquisa, perguntei qual que é o teu diferencial? Né? O que você acha que fez diferença numa das pesquisas? E a maior parte das pessoas colocou disciplina, colocou constância, colocou intensidade, né? E não colocou material. Então, é interessante a gente entender um pouco como que funciona. Eu vi muita gente na internet falando isso e eu acreditei neles. Eu falei, pô, não vou passar. Se tem gente estudando 1, 2, 3 anos, né? Eles devem estar muito à frente. E eu estava achando isso também. Eu achei que era impossível. Tanto que eu fui fazer a prova assim, né? Meio que para fazer um teste. Eu achei que não ia passar mesmo. Mas acho que a prova veio para mim. Eu estava inspirado no dia, deu tudo certo.
aquelas questões que às vezes tá na dúvida ali, né? Eu marquei e acertei, então acho que daí é muitas variáveis ali, mas acabou tudo dando certo naquele dia. Aqui entra a sorte. O que é a sorte da prova? A sorte não é o que muita gente pensa. Eu já tive um amigo que falou, vou fazer a prova da PRF, não estudei nada, mas vai que dá sorte. Sorte não é você acertar 120 questões no chute. Isso é altamente improvável, né? Se ganhar na Mega Sena já é difícil, né? Acertando não sei quantos números, imagine 120, né? Então isso é quase impossível. Agora, a sorte de você ter um dia bom, isso pode acontecer, e ela é uma variável ali. Uma variável de 10%, 20%? Sim, pode ser, né? Você tem uma variável, você tem ali uma nota que você tira, você varia de 20% para cima, porque você tem ali um palpite bom, você tem um chute certeiro, e pode acontecer que você ir mal numa prova por ter palpites ruins, por estar num dia com má sorte, né? É por isso que você tem que estar fazendo concurso, por isso que concurso é uma caminhada, né? Para que um dia você ache o concurso que você vai ter Você sorte. fez quantos pontos na prova? Mas só tem que estar preparado, né? Tem que estar bem preparado. Na preliminar eu fui com 82, e aí depois que saiu o definitivo eu fui para 90 pontos na objetiva. Olha, né? ganhou bastante, né? E na redação, como que você foi? A redação eu tava com bastante medo também, porque eu tinha treinado pouco, assim, eu cheguei a fazer, acho que umas 5 redações, e aí também acompanhei mais o material do Estratégia ali, li as redações prontas que já tem, né, para ter uma ideia, pegar as ideias principais, e eu tava com bastante medo de tirar menos que o mínimo ali e ser reprovado, né. Então, mas depois que eu vi o resultado, eu fui com 10,88. Para mim, assim, foi uma nota, bem legal, tava, nossa, muito mais do que eu esperava, então fiquei bem feliz com o resultado. Você falou que adquiriu A redação depois na PF, ela vale 13 pontos, né? Então foi uma nota razoável na redação. Mas veja, novamente, fez 5 redações só. Ele não falou se foi corrigidas ou não. Então, e ele tinha uma base, ele passou no vestibular. A UFSC tem redação no vestibular. Então, a gente tem que considerar isso. Você que nunca fez redação na vida e quer passar fazendo 5 redações, pode ser um problema, entendeu? Do Estratégia, você estudou por quanto tempo com essa assinatura? Eu peguei a assinatura de 2 anos ali, que tinha acesso a todos os cursos. Eu tinha estudado, deu praticamente 1 mês que eu estudei por conta própria, né, com vídeos no YouTube, com material. E aí logo que anunciaram ali que foi adiado a prova 2 meses, aí eu decidi pegar o curso do Estratégia. No dia seguinte ali eu já comecei, acho que foi bem numa sexta, e num sábado de manhã eu já comecei ali a ver as videoaulas, comecei estudando. Daí eu comecei focando nas 3 principais matérias ali, na informática, arquivologia e contabilidade para escrivão, que já dá ali 60 pontos da prova, né? Achei que só ia conseguir essas 3, mas acabei assim, encerrando elas, acho que em 3 semanas, 1 mês. Aí fui indo para as outras, né? Estatística, raciocínio lógico, que assim, eu tenho uma certa facilidade já pela engenharia. Daí acabei elas bem rápido, assim, acho que essas... Veja aí, né? Ele pegou 3 matérias em 3 semanas, cara. Muita gente não conseguiria isso. Tem gente que está demorando ali 1 ano para ganhar, por exemplo, de estatística. E daí ele matou estatística e raciocínio lógico em pouco tempo também. Então, assim, veja, são pessoas com facilidade de aprendizado. A gente tem que entender isso e não se comparar. Meu medo desses vídeos que eu faço aqui é que seja um poço de culpa. O cara, putz, eu não sou assim. Cara, eu também não sou assim, né? E tudo bem, a gente vai passar, talvez não em 11º, mas vai passar que nem ele. Essas 2 foram em 10 dias. E aí depois fui para as de Direito, que era bastante novidade para mim, não conhecia muito. E gostei muito, assim, de estudar Direito. Enfim, foi indo, assim, né? Meio atropelado, sem um planejamento muito certinho, mas... Você conseguiu, então, fechar o edital nesses 2 meses? Eu praticamente fechei, só não vi, assim, bem português, né? Porque eu cheguei a estudar alguns exercícios de português, ver algumas aulas, assim, de conjunção, preposição e tal, mas foi bem pouco, assim, sabe? Até porque a prova do CESP é mais na interpretação, então, interpretação, acho que em 2, 3 meses é difícil você pegar, né? Acho que é mais o que você vem ali levando da vida, da base que você teve. Então foi isso. Português, assim, foi uma matéria que eu tive que deixar mais de lado até pelo tempo, né? Veja, tem gente que se fizesse isso ia tomar um fumo inacreditável. Ele não tomou um fumo inacreditável. Até eu vi a nota dele ali, né?
não tomou um fumo em português. Ele conseguiu sustentar mesmo não estando estudando muito, né? E português é uma matéria que tem uma certa importância. Então, veja, às vezes a pessoa passa com estratégias que não são as melhores, mas se adequa na prova. Por exemplo, a prova de português da PRF estava bem difícil. Será que com essa mesma estratégia ele passaria? Fica a dúvida aqui. Mas é uma matéria que eu quero estudar ainda. Quando as coisas aliviarem um pouco, eu acho que eu vou fazer o curso do zero ali para dar uma revisada, assim, Só legal. pra vida, né? Tá satisfeito. É bom saber. saber. Sim, com certeza, com certeza. Eu, assim, a princípio não pretendo depois mudar de área, nada. Eu acho que é o que eu quero, é isso e, né, pretendo ficar pro resto da vida mesmo. E, Lucas, o que você atribui a essa sua facilidade? Eu acho que eu não sou especial, assim, né, melhor que ninguém, enfim. Mas eu acho que a base que eu tive ali da faculdade, né, por fazer uma engenharia numa universidade pública, eu acho que acaba tendo uma base legal, assim, principalmente porque a engenharia desenvolve muito você ser autodidata, você, né, perseverar ali, porque senão você reprova e não vai para frente, né? Então, você já tinha esse costume de estudar sozinho, correr atrás? Sim. Durante o curso ali eu me formei em engenharia, é bem puxado, né? Você tem que estudar muito, e eu acho que também é principalmente você se conhecer, né? Você tem que saber se você viu um conteúdo, se você vai saber responder questões daquele conteúdo ou não, né? Então eu acho que esse é um ponto importante, né? Não adianta você ver uma videoaula e não ter absorvido o conteúdo, né? Eu acho que esse processo é um pouco de se conhecer, sabe? Pô, eu realmente aprendi, né? Você tem que ter essa noção, né? Veja que a faculdade não ajudou só ele no processo de aprender com mais facilidade certas coisas. Ela vai além, né? Ela ajudou nesse processo dele saber estudar. Eu gosto sempre de falar, para você passar em concurso, você precisa de alguns elementos, né? A constância, que é o quanto você está estudando durante a semana. Ele tinha constância total, inclusive no domingo. Então, constância full, intensidade. Ele não tinha a melhor intensidade, né? Mas tinha uma intensidade muito boa, né? Porque apesar de segunda a sexta estudar ali 4 horas, chegava no sábado e domingo ele estudava mais que 5. Então tinha uma intensidade muito grande. E a antecedência dele foi irrisória. Ele estudou há 3 meses da prova. E daí o último elemento é a experiência, que é a experiência com o concurso. Ele não tinha, fez um só. Mas ele tinha uma experiência de estudo, ele tinha uma experiência de vestibular e isso também ajudou. E você fazia revisões? Então, eu fiz poucas revisões, assim, sabe? Eu acho que o certo seria fazer mais, mas o tempo estava muito apertado mesmo. Eu fui meio que atropelando tudo, assim, vendo o máximo de matérias que eu podia. Mas eu deixei para as revisões principalmente antes da prova ali, né? Eu separei, eu acho que foi 1,5 semana, 2 semanas antes da prova. Eu tinha um planejamento de estudo meio, assim, básico, né? E eu tinha planejado que 2 semanas antes da prova eu ia revisar ali os conteúdos, os exercícios, tudo mais. E aí até eu revisava pelos próprios vídeos do Estratégia no curso ali, que principalmente a parte de exercícios, que aí, pô, você ia relembrando tudo que você viu, acho que me ajudou muito, assim. Veja, né? Eu falo isso no meu curso, inclusive no meu curso eu tenho uma aula só sobre revisão pré-prova. Eu acho a revisão pré-prova essencial. Claro que se pudesse ser mais tempo, né? Ele não tinha tanto tempo, pelo menos 3 semanas antes da prova, né? O ideal seria 1 mês, que você tira para você revisar antes da prova. Porque você revisar tem a ver com deixar os conteúdos frescos na sua mente. Que momento melhor do que antes da prova? Então você já faz um planejamento para terminar o seu estudo 1 mês antes da prova. O mês antes da prova ali, você só usa para estudar aquele conteúdo mais decoreba, aquele conteúdo que você vai precisar estar com ele fresco na hora de fazer a prova. Foi o que ele fez, claro que com 2 semanas, mas é isso daí. É melhor que 24, 72, aquela bobagem que muita gente gosta de defender, que não faz sentido nenhum. Aliás, se quiser conhecer meu curso, Volts 10, coloca lá que você vai ter 10% de desconto. Você chegou a participar da revisão de véspera do Estratégia? Sim, com certeza. Eu participei, fiquei ali o dia inteiro. Na verdade, eu fiz assim, né? Eu gosto muito de ver o vídeo acelerado. Eu acho que até para eu entender melhor, assim, eu consigo absorver melhor com o vídeo acelerado, sabe? Então, o que eu fiz? Eu deixei a parte da manhã para revisar algumas matérias que eu estava ali pendente, né, para revisar. E aí eu acho que eu comecei ali a acompanhar ao vivo 12:00, mais ou menos.
E aí, com o vídeo acelerado, depois chegou ali 6 e pouquinho, 7 horas, eu estava junto com o pessoal ao vivo, mas acompanhei a live inteira. Pô, acho que é essencial, assim, essa revisão do estratégia ali um dia antes. Poxa, peguei muita questão ali. E até um ponto interessante, né? Quando eu estava indo fazer a prova de Joinville para Florianópolis, eu fui dirigindo e eu coloquei o podcast do Estratégia de Informática, com o Rani ali fazendo o podcast, e eu consegui ouvir ele inteiro até Florianópolis, e ali eu consegui pegar 3 questões de informática, assim, que eu lembro que na prova eu estava fazendo, eu falei, poxa, isso aqui eu ouvi no podcast, eu acabei de ouvir no podcast, e aí consegui matar 3 questões de informática, assim. 3 então, questões no último tempo mesmo. Até o último minuto, assim, eu estava revisando ali, porque aquela memória de curto prazo que eu acho que é importante, né? Então, estava ali ativando o cérebro, assim, até o último segundo que dava, estava com o material na mão. E nesse tempo bem apertado... Você veja, né, assim, primeiro ponto, a diferença de você escutar a videoaula mais rápido, né? Ele escutar a videoaula mais rápido, ele conseguiu escutar a aula ao vivo do Estratégia e chegar na mesma velocidade, no mesmo ponto que quem estava acompanhando, chegar no mesmo ponto que quem estava acompanhando ao vivo. Então, pô, isso daí dá uma diferença de eficiência gigantesca, né? E outro ponto é assim, considerar estudo qualquer coisa. Existe um mito aqui na internet, escutar não é estudar, ver videoaula não é estudar. O cara acertou 3 questões, 3 de 36 é pouca coisa, mas, pô, 3 questões já é alguma coisa, só escutando o podcast ali, ele acertou. Então, assim, o que você puder estudar, estuda, meu irmão. Lê, vê videoaula, escuta áudio. Isso pode fazer a diferença. E qual que é a sua tática de prova? Você deixou algumas em branco ou você foi chutando mesmo? Então, a minha tática foi assim, eu comecei pela redação, fiz ali o rascunho da redação, né? Primeiro um brainstorm ali para ter umas ideias principais, aí fiz o rascunho e depois fui para a prova objetiva. E eu não sou de deixar a questão em branco, não. Eu marco tudo. Eu acho que assim, pô, se for para guerra, não tem que ter medo de morrer. Então, eu acho que até por a gente ter estudado bastante, nunca é 50%, 50%, sabe? Eu acho que o teu inconsciente sempre vai pesar ali pro... Mesmo que tu não saiba a questão, o teu inconsciente vai te avisar ali, pô, não, eu acho que é isso. Então, eu vou no... Assim, se tem que chutar, eu chuto. Assim, eu não considero um chute, né? Eu considero assim, pô, tô na dúvida, não, vou marcar mesmo assim. Eu marquei todas as 120 questões. Olha, essa é uma estratégia que, claro, estratégia você treina tudo, mas eu acho arriscado, né? O primeiro lugar fez a mesma coisa. Mas eu já fiz um vídeo, vou deixar o vídeo aqui na descrição. Sim, é raríssimo ver pessoas que marcam tudo, raríssimo. Um monte de gente fala, marcar tudo, mas na prática pouca gente faz. Mas se você treina no simulado, se dá certo para você, né? Porque, claro, ele falou assim, é difícil às vezes a gente ter uma questão que você não sabe nada. Acontece. Então, e daí às vezes você marca com um feeling, assim, né? E às vezes dá certo. Mas é uma estratégia, eu acho um pouco arriscado. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. E as conclusões que a gente chega é assim. Constância, intensidade é muito importante. Não se compare com outras pessoas. Eu acho que são casos muito específicos de pessoas que passam em 11º. Você tem que, com certeza, focar em questões. Ele falou que fazia questões, ter um bom desempenho ali assistindo às aulas, tentar entender, tentar compreender. E não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Para cada um vai ser uma caminhada diferente. E parabéns aí para o 11º lugar, o Lucas. E é isso daí, pessoal. Bora estudar!